Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Beleza? Aqui é o professor Lucas Leite. E aí a gente está nessa expectativa, nessa esperança de vários concursos aí nesse segundo semestre, não é mesmo? Então, pessoal, coloquei mais cedo aí para vocês um resuminho sobre direito administrativo e aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre isso, rapidamente. Então é o seguinte, pessoal, o que é o direito administrativo, galera? Começando do início, o conceito de direito administrativo. Pessoal, o direito administrativo nada mais é, pessoal, do que um conjunto de regras que regem, né, a relação com a administração pública, beleza? Então, olha só o esqueminha que a gente colocou aí para vocês, ó. Direito administrativo é um conjunto de regras que regem a relação com a administração, tá? Com a administração pública. E essa relação se dá com... Como é que se dá essa relação? Essa relação ela se dá dentro da própria administração, como a gente pode ver aqui no nosso esqueminha, dentro da própria administração, com os órgãos, administração com a administração, os órgãos com os órgãos, departamentos com órgãos, enfim, tá? E também com particulares, a administração e os particulares. Ó, coloquei aqui para vocês esse esquema dizendo, explicando o que é administração, beleza? Então, a administração pública nada mais é como que o Estado, tá? Como que o Estado presta serviços e desempenha as suas atividades, como é que isso acontece. Então, a administração pública, que é onde a gente quer entrar para trabalhar e tudo mais, nada mais é como que o Estado ele vai prestar os seus serviços e vai desempenhar as suas atividades fins, visando o interesse público. Não é isso mesmo? Quando a gente trabalha com direito administrativo, a finalidade do direito administrativo, a finalidade da administração pública, nada mais é do que atingir o interesse público, o interesse da coletividade. Beleza? Como que isso se dá, né? Como que se dá a organização da administração pública? Bom, internamente, como nós já havíamos dito aqui, né? A administração pública com a administração pública, as relações entre a administração pública, entre os órgãos da administração pública, né? E externamente, com o particular, administração pública e particular, nós. Então, assim, quando nós trabalhamos direito administrativo, a gente trabalha administração pública, né? O Estado prestando seus serviços. Então, quando se fala em Estado e o particular, o Estado ele tem uma relação, pessoal, de verticalidade com o particular, né? Tem uma relação de verticalidade. Então, o direito administrativo é o ramo do direito público, tá? É o ramo do direito público que vai trabalhar as relações da administração pública, leis, Estado com os particulares, né? Tudo mais. Quando se fala também, né, dessa relação de verticalidade, entra a base do direito administrativo, que são os princípios da supremacia do interesse público, né, e da indisponibilidade do interesse público, né, quando a gente trabalha lá o regime jurídico único dentro do direito administrativo. Nada mais é do que, basicamente, trabalhar essas relações aí, porque o Estado, ele tem ele está verticalmente superior a nós, que somos seres administrados, né? Então, ele tem essas prerrogativas e essas suas sujeições especiais, como já caiu em prova de concurso. Beleza? Então, isso a gente trabalha lá dentro do regime jurídico único. Vamos fazer uma aula sobre isso também. Certo? Então, aqui, voltando aqui ao conceito de direito administrativo, nada mais é do que isso, ó, um conjunto de regras que regem a relação com a administração, tá? A relação com a administração. Beleza? Relações internas, internamente, administração pública com administração pública, beleza? E também as externas, ó, a administração pública com os particulares, se dá dessa maneira, como que o Estado desempenha os seus serviços, né, presta os seus serviços e desempenha as suas atividades, belezinha? Então, vamos lá. Ó, pessoal, ainda falando sobre isso, nós também temos as fontes do direito administrativo, de onde que surgem as fontes do direito administrativo, e isso cai em prova, beleza? Então, as fontes do direito administrativo, elas se dividem em duas, as fontes primárias e as fontes secundárias, beleza? Olha, as fontes primárias, pessoal, as fontes primárias do direito administrativo, aquilo que sustenta o direito administrativo, como o próprio nome diz, fonte, né? A fonte primária, as fontes principais do direito administrativo é onde se embasa, porque o direito administrativo, diferentemente de alguns, por exemplo, do direito penal, né, do direito tributário, por exemplo, ele não tem um código
específico como esses outros ramos do direito público, né? Então, o direito administrativo, as fontes dele se encontram onde? Nas leis, né? Leis em sentido, o quê? Amplo, isso cai em prova, tá bom? Isso cai em prova, a questão da prova vai te falar que as fontes primárias do direito administrativo são apenas leis complementares, por exemplo, leis em sentido estrito, e não, tá? É em sentido amplo. E o que seriam essas leis em sentido amplo, pessoal? Bom, primeiramente, a Constituição Federal, né, é onde a gente extrai, né, como fonte primária do direito administrativo, a Constituição Federal. O artigo 37, por exemplo, da Constituição Federal, ele vai falar muito sobre a administração pública. As leis complementares, a lei complementar também é fonte do direito administrativo, tá? Fonte primária do direito administrativo. Lei ordinária, tá? Lei ordinária também é, e também, ó, os atos normativos. São todos, então, fontes primárias do direito administrativo. Grava isso, beleza? Grava isso. Leis em sentido amplo. Tranquilos? Bom, vamos lá. Leis em sentidos, né? Fontes secundárias, perdão. As fontes secundárias do direito administrativo são três. Bom, a primeira delas é a doutrina. Pessoal, o que seria a doutrina? Doutrina nada mais é, né, do que os estudiosos que estudam o direito administrativo, né? Por exemplo, o Henry Lopes Meirelles, né? A gente que, vocês aí que já estudam direito administrativo há um tempo, com certeza já se depararam com esse autor. Ele é nada mais é do que um doutrinador do ramo do direito administrativo, um estudioso que tem teses de mestrado, tem teses de doutorado, tem livros que falam sobre direito administrativo. Por exemplo, o Henry Lopes Meirelles, ele dá um conceito de atos administrativos, ele diz basicamente o seguinte, que atos administrativos nada mais é do que a manifestação unilateral, tá? É a manifestação unilateral da administração pública ou de quem o faça às vezes, né? Então, ele traz esse conceito do direito administrativo que não está escrito em lugar nenhum, conceito de atos, né? Na verdade, que não está escrito em lugar nenhum. Mas ele, como um estudioso do direito, ele vem e atribui esse conceito, por exemplo, de ato administrativo. Tudo bem? A outra fonte secundária do direito administrativo nada mais é do que a jurisprudência. E o que é jurisprudência, pessoal? Jurisprudência nada mais é do que entendimento e decisões reiteradas no mesmo sentido sobre um assunto, por exemplo. Então, a gente tem um determinado assunto e nós temos várias decisões, vários entendimentos judiciais sobre aquele determinado assunto. Então, eles pegam aquilo, consolidam isso e transformam isso em uma jurisprudência. Tudo bem? Em uma jurisprudência. Então, são várias decisões, são vários entendimentos a respeito de um assunto. Então, eles pegam essas decisões, esses entendimentos e falam, né, e que tratam sobre um assunto, pegam isso e transformam isso em uma jurisprudência. Tudo bem? Basicamente é isso. E, por último, né, a nossa última fonte secundária do direito administrativo são os costumes. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. Coloquei aqui para vocês súmulas vinculantes para a gente diferenciar. Aí nós vamos fazer essa distinção aqui de jurisprudência, tá bom? De jurisprudência. Por quê? Porque a súmula vinculante, pessoal, ela tem um, um caráter, né, onde ela vai subordinar os órgãos, né, os órgãos vinculados a aquele determinado ao STF, porque é o STF quem faz as súmulas vinculantes. Então, as súmulas vinculantes, elas têm previsão aqui, ó, no artigo 103A da Constituição Federal, tá? 103A. Então, são súmulas que vão falar sobre determinado assunto e o STF vai pegar essas súmulas e vai vinculá-las elas. Porque, via de regra, né, os entendimentos dos tribunais, eles não existe hierarquia entre eles, via de regra. Mas quando o Supremo Tribunal Federal vai lá e lança uma súmula vinculante, obrigatoriamente, todos os tribunais, né, os juízes, por exemplo, a própria administração pública, ela acaba se subordinando, né, acaba tendo esse quê de subordinação a essas súmulas, tá bom? Então, por esse motivo, entende-se, ainda não caiu isso em prova, eu pelo menos ainda não vi isso em prova, entende-se que a súmula vinculante, ela é fonte primária, tá? Ela é fonte primária do direito administrativo. Porém, ela é diferente, né? Olha aqui, ó, ela é diferente das leis. Não tem o mesmo caráter, não tem um caráter de lei ordinária, de lei complementar. Tudo bem? Ela é só uma súmula, uma jurisprudência que vincula a administração pública ao teor do seu assunto. Tudo tranquilo?
Belezinha? Então, recapitulando aqui, revisando fontes do direito administrativo. Grave isso porque isso cai em prova. Ó. Fontes primárias, nós temos leis em sentido amplo, ou seja, tudo, tudo que tem alguma coisa de caráter normativo e é positivado, nós chamamos de lei em sentido amplo. Beleza? Por exemplo, a primeira delas é quem? A Constituição Federal. Tranquilo? Após a Constituição Federal, nós temos a lei complementar, as leis complementares, a lei ordinária e os atos normativos, tá bom? Os atos normativos. Fontes primárias, não vai esquecer disso. Fontes primárias, leis em sentido amplo. Fontes secundárias do direito administrativo, nós temos a primeira, a doutrina, que são os estudiosos do direito administrativo. Falamos aqui do Henry Lopes Merelli, que traz um conceito de ato administrativo que a gente não encontra em uma lei, né? Então, ele, como estudioso, mas ele atribui a esse conceito. Ele atribui a atos administrativos esse conceito. Por exemplo, também nós temos a jurisprudência, que são entendimentos reiterados, né, de vários tribunais, de vários juízes, no mesmo sentido, e os costumes, tá bom? Também trouxe aqui para vocês as súmulas vinculantes, tá bom? São súmulas que vinculam a administração pública, ou seja, a administração pública ficam subordinados ao entendimento de quem? Do STF. Somente o STF pode fazer súmulas vinculantes. Tranquilos? Então vamos lá para a questão. Olha, eu trouxe uma questão aqui para vocês, ó, da nossa querida SESP, né, a Sebrasesp, Sebrasp, perdão, que com certeza, provavelmente, é quem vai fazer o concurso da Polícia Federal Administrativo aí. Então fica ligado, beleza? Fica ligado para você que vai fazer. Ó, quanto às fontes, para vocês verem como que isso cai em prova, e essa questão é de 2023, pessoal. É uma questão bem recente, tá? Então, olha, quanto às fontes, presta atenção, quanto às fontes do direito administrativo, para vocês verem como que isso cai, né? Quanto às fontes do direito administrativo, assinale a opção que ele quer saber a opção correta. Vamos lá, letra A, então, diz o seguinte, ó, a jurisprudência como fonte do direito administrativo deve ser, em geral, entendida como um conjunto de decisões judiciais em sentido convergente e, no caso de mudança de entendimento em geral, não deve se aplicar a situações consolidadas. Letra B. Lei, como fonte do direito administrativo, refere-se apenas à lei ordinária. Refere-se apenas à lei ordinária, aprovada segundo o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Letra C diz o seguinte, ó, devido ao seu caráter formal, o direito administrativo apenas aceita fontes escritas, né? Letra D diz o seguinte, em casos pouco frequentes, costumes administrativos de elevada importância, né, e permanência ao longo do tempo podem derrogar a normas positivadas, né, pessoal? Então, essa questão é muito interessante, tá? O gabarito é letra A, beleza, pessoal? O gabarito é letra A. Olha como que a banca, ela cobra. Diz para vocês o seguinte, que a jurisprudência, né, fonte secundária do direito administrativo, nada mais é do que decisões reiteradas, né, entendimentos reiterados, né, de vários tribunais sobre o mesmo sentido. Olha como que a banca colocou isso em uma questão muito bacana, muito bem elaborada, por sinal, de assim, jurisprudência como fonte do direito administrativo, né, jurisprudência como fonte do direito administrativo, deve ser, em geral, entendida como um conjunto de decisões em sentido convergente. Olha a palavra convergente aqui, ó. Convergente quer dizer o quê? Reiteradas decisões, várias decisões. Eu tenho um assunto, tá? Eu tenho várias decisões sobre um assunto, e todas essas decisões, ó, vão convergir aqui nesse assunto. Conseguiram entender? Olha como essa questão bem legal. Todas essas decisões, esse conjunto de decisões judiciais, eles vão convergir sobre um assunto. E olha o que diz mais, olha como a gente aprende com as questões. Ó. No caso de mudança de entendimento, em geral, não deve se aplicar a situações já consolidadas, né? As situações já consolidadas, ou seja, já existiu uma situação que já está consolidada, né? É o mesmo conteúdo, é o mesmo teor, mas temos um conjunto de decisões, ou seja, uma jurisprudência sobre essa determinada situação que já passou. Então, por causa do princípio da segurança jurídica, tá, pessoal? O princípio da segurança jurídica não deve se aplicar a situações que já foram consolidadas, situações que já tiveram ali o seu direito consolidado.
Beleza? É basicamente isso. Então, você entende que jurisprudência é um conjunto, né, de decisões judiciais que são convergentes, em sentido convergente em um caso, né? Bem legal essa questão. Vamos lá, vamos analisar as outras questões aqui, que diz o seguinte, ó. B. Lei, como fonte do direito administrativo, se refere apenas à lei ordinária, pessoal? Né? Apenas à lei ordinária, não, porque a gente viu que a fonte do direito administrativo, as fontes primárias do direito administrativo são as leis, em sentido amplo, ou seja, tudo que tiver caráter normativo, entende assim, tudo que tiver caráter normativo e for positivado, ou seja, está escrito ali, tem uma lei, um ato normativo que fale sobre aquilo, né? Então isso é fonte primária do direito administrativo. Beleza? Letra C diz o seguinte, ó, devido ao seu caráter formal, o direito administrativo apenas aceita fontes escritas. Por que isso está errado, pessoal? Porque nós vimos que o direito administrativo ele não aceita apenas fontes escritas, ou seja, apenas fontes positivadas, né? No caso das fontes primárias, não. Ele também aceita os costumes. Aí eu pergunto a vocês, os costumes são fontes escritas? Eles são escritos nos costumes de uma sociedade, né, os costumes vigentes ali de uma sociedade. Ele é escrito, pessoal? Obviamente que não, né? São costumes, não são escritos, né? Já é algo que realmente vira um costume ali de uma sociedade em um determinado momento da história, beleza? Letra D diz o seguinte, em casos poucos frequentes, costumes administrativos de elevada importância e permanência ao longo do tempo podem derrogar normas positivadas? Obviamente que não. Os costumes não podem derrogar de forma alguma normas positivadas. O que ele quer dizer com derrogar aqui, pessoal? O que ele quer dizer com derrogar? Ele quer dizer que os costumes têm esse caráter normativo para abolir normas positivadas, ou seja, normas escritas, como, por exemplo, as leis ordinárias, as leis complementares, os códigos. Não, né, pessoal? Então, os costumes, eles não têm esse poder. Então, por esse motivo, o nosso gabarito, de fato, aqui seria a letra A. Uma questão bem legal para a gente já começar nesse ritmo de estudos aí. Beleza, pessoal? Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenhamos ajudado os senhores aí. Beleza? Fica com a gente, tem muita coisa bacana aí nesse segundo semestre para nós. Valeu!